segredo guardado dentro de átomos. A busca por uma partícula que há 50 anos mobiliza os cientistas e pode explicar por que praticamente tudo no universo tem massa. Nós viemos fazer o programa de hoje aqui no Fermilab, o grande laboratório de física do estado de Illinois. Um dos lugares onde a evidência de que essa partícula realmente existe foi descoberta. A história da busca por essa partícula é o tema do programa de hoje, que está começando. A descoberta da partícula de Deus. É uma frase que impressiona, mas não tem muito a ver com a realidade. Primeiro o nome. Físicos não falam em partícula de Deus. Isso foi marketing criado para vender livros anos atrás. E falar em descoberta também é prematuro, até os experimentos que mostraram a existência dessa partícula serem analisados detalhadamente e confirmados. Hace muchos años aquí empezamos a darnos cuenta que este colisionador del Tevatron tenía suficiente energía para producir este tipo de partículas. El problema es que no se producen tan frecuentemente. Se producen una vez cada, digamos, una partícula de Higgs cada 100 veces 10 a la 10 colisiones. 100 veces 10 a la 10. Sí. Entonces hay que tomar datos por muchos años para poder ver una de estas partículas, para producirla y luego para verla. Entonces son empresas de muchos años. Empezamos aquí antes que en el colisionador del CERN y en el último año, año y medio, el colisionador de CERN, que tiene más energía, por lo tanto tiene una habilidad más grande de producir partículas de cierta masa, se ha metido al juego de la búsqueda del Higgs. Y lo interesante, lo que está pasando en este momento es que los datos de los dos colisionadores están apuntando a una región en masa de esta partícula similar, lo cual nos da una indicación fuerte de que tal vez se esté descubriendo esa partícula. Just recently, in the last month, we went to look at our data and we realized that there's essentially only a 1 in 500 chance that there's no Higgs boson in our data. Dentro de los protones hay elementos más pequeños que se llaman quarks o gluones y las colisiones efectivamente ocurren entre esas partículas. Entonces, lo que se puede producir es siempre algo menor a la energía de la colisión. At this moment, it's too early to say anything very strong that, look, we as scientists did see the Higgs boson. No. It might be then in 12 months we will say, no, it was fluctuations in our data and look. Mas tudo indica que os cientistas estão a ponto de provar que a partícula realmente existe e as consequências vão ser profundas para um dos mecanismos mais importantes de estudo do universo. O mecanismo chama-se modelo padrão das partículas. É um quebra-cabeças que explica a existência da matéria e das principais forças que nos cercam. Nesse quebra-cabeças, que foi montado décadas atrás, a única peça que faltava era essa partícula, o bóson de Higgs. Porque ela tem que explicar como tudo no universo adquire uma propriedade fundamental, que é massa. Peter Higgs, junto com outros cientistas, propôs em 1964 a teoria de que no início, logo depois do Big Bang, no início da formação de todo o universo, essa partícula permitiu que átomos fossem adquirindo massa. E à medida que o universo cresceu, a massa se expandiu e se transformou numa espécie de atmosfera que envolve tudo que existe. So the Higgs field is around us, everywhere. It's going through you, it's going through me. Of course, there were, again, at the beginning of very hot universe, there were, again, these excitations of this field, which we call Higgs boson, were produced often. Now it's not, again, that often, so we need these colliders to create and see them. But no, the field is everywhere. It's not like it's disappeared. 15 billion years ago, these particles were created in large quantities. But the field, which we call Higgs field, it existed then, it exists now, and we basically just able now with these powerful accelerators to look so deeply into the, again, space-time relations
that we're able to excite these particles and see them exist and look, detect them with our detector. Se você tentar escrever a teoria do mecanismo de Higgs e ver o que ela naturalmente gostaria de predizer, o Higgs gostaria de dar massa para as partículas, mas ele gostaria de dar uma massa muito pesada. Naturalmente, o Higgs gostaria de dar massas tão pesadas para essas partículas que toda a matéria que existe no universo iria começar a formar buracos negros, teriam interações gravitacionais muito fortes. Então, os teóricos, para poder fazer esse mecanismo funcionar e ter essas partículas com uma massa razoável, que possa descrever a matéria como nós conhecemos, eles tiveram que forçar a teoria para que a massa das partículas seja a massa que nós medimos. Então, nós sabemos que essa teoria é muito forçada. E isso é uma pista, né? Os teóricos entendem de que o modelo padrão não é uma teoria completa e que deve existir uma extensão do modelo padrão que explique por que o Higgs gosta de dar massa para as partículas como nós medimos, ao invés de dar uma massa enorme que faria tudo interagir gravitacionalmente e formar buracos negros por todo lugar. Para reproduzir condições próximas às do início do universo, cientistas precisaram criar experimentos capazes de levar partículas a níveis energéticos extremamente altos. O resultado foram algumas das máquinas mais complexas que o ser humano já construiu. O Tevatron aqui do Fermilab foi durante anos o maior acelerador de partículas do mundo. Os cientistas aqui estão confirmando as evidências que encontraram com experimentos feitos do outro lado do Oceano Atlântico, no acelerador que agora é o maior do planeta, o que existe na fronteira entre a França e a Suíça. Entonces, distintas trayectorias que ve usted ahí son partículas reales que vuelan a la velocidad de la luz y dejan señales muy pequeñas en los detectores. Esas torres energéticas representan la energía que depositan las partículas en los detectores y midiendo eso con una precisión muy grande uno puede ver si lo que pudo haber ocurrido ahí tiene similitud a lo que esperamos de la producción de una partícula Higgs o de una producción de otro tipo de partículas como el quark top o otras cosas. So our main challenge was not just to make the Higgs bosons, because we're making quite a few of them here, so hundreds of them by now, if they exist, but to select them and separate them from backgrounds, because there are many other collisions which look very similar to the Higgs boson. And only recently, like a few months ago, when we finished collection of the full data tapes of Tevatron, by now Tevatron is turned off, and we collected all these, again, events, we were able to collect enough data in order to be able to separate events with the Higgs boson from the backgrounds. And that's the main challenge of the experimental physics in searching for the Higgs boson. O nome Tevatron foi inspirado na potência do acelerador, 1 tera-electron-volt. Durante décadas, esses túneis revelaram segredos contidos em partículas de átomos. Em setembro de 2011, essas galerias deixaram de ser usadas. Havia chegado a hora de passar por um experimento quase 10 vezes mais potente. O mexicano Jacobo Königsberg participou do time de cientistas que anos atrás descobriu outra partícula, o top quark, aqui no Fermilab. Hoje, ele usa os dados obtidos no acelerador europeu para tentar ir além do modelo padrão. Esto representa la detección de una sola colisión, las cuales pasan miles de millones de veces por segundo. Esta sería una de ellas. Digamos un protón contra otro protón. Sí. Básicamente se destruyen, se crea energía en el punto de destrucción, como lo dije, sí. Y de ese punto de energético se crean otras partículas que salen volando a la velocidad de la luz y la razón por la cual construimos esos detectores es para detectar cada parte de esa colisión y reconstruir qué es lo que pasó. It's all detector, because this is piece of special material which scintillates, creates a spark of light. This is part of the detector which detects this light and converts into electricity.
So it's basically, and this is, they attach to each other. So light from this piece from scintillator is put on the front glass of this phototube which is inside. And then at the end you have electrical signal. So you're converting light into the electricity here. Wow. Wow. No, it's wow. Por que essa teoria de Higgs guiou essa busca da física durante tanto tempo? Não houve nenhuma outra teoria? Não, existem muitas propostas de teorias que têm alguma forma do mecanismo de Higgs, mas não a forma como o modelo padrão descreve. Eu acho que a resposta certa não é o bóson de Higgs do modelo padrão. Certos aspectos da teoria que parecem conspirar são aspectos que não parecem ser um acidente. Parece que esses aspectos estão tentando dizer para a gente que existe alguma coisa além do modelo padrão. Existe uma estrutura mais complexa. Nos anos 70, essa era a antiga rota pela qual os prótons e antiprótons circulavam. Era uma rota de colisão eficiente, mas na verdade gastava muita energia e esquentava muito. A partir de 85, o Tevatron foi criado nessa rota de baixo aqui, com tecnologia de supercondução. Com a energia dissipada muito menor, puderam botar muito mais energia, os prótons e antiprótons correndo nas duas direções. Aqui, isso é parte de um enorme círculo que tem 4 milhas de extensão, mais ou menos 6 quilômetros, um pouco mais de 6 quilômetros. Every second, there are about 2 million turns of this speed of light protons. The whole ring. All the whole ring, because they're moving with the speed of light. Although these rings are very long, like 6 kilometers long, but for light to go through and protons are moving almost with the speed of light, it's only 20 microseconds. So they're rotating along this huge long ring and about 2 million times again, and colliding in the center of the detector every second. Proton has mass, neutron has mass, electron has mass, we all know that. So the same for particles are separated by their masses. They have different mass. And that's one of the major parameters how we are searching for this. We are looking for the particle which decays, and we're measuring the products of this decay. We can find the mass of the original particle. No choque entre prótons acelerados contra outros prótons ou antiprótons, milhares de partículas subatômicas, como quarks e gluons, atingem uma complexa rede de sensores de extrema precisão. É como tentar descobrir os mínimos detalhes do funcionamento de um motor a partir das peças recolhidas depois de uma colisão frontal de 2 carros. We're kind of like crime scene investigators. Right. You know, we're basically trying to reconstruct what happened, and basically imagine that there was a crime inside a building, but you couldn't look inside that building to see what happened. All you could do is see people walking in and people walking out, and you had to try and figure out what happened inside that building. Y si usamos la analogía de coches, es que, por ejemplo, tenemos 2 coches colisionando, ¿no? La energía, la partícula que son los coches, en el momento de colisión se convierte en pura energía. Después, eso es casi instantáneo, la naturaleza convierte la energía en otras cosas. Entonces puedes tener un choque de 2 Volkswagen o de 2 motocicletas, y lo que sale de ahí son 2 autobuses. No es nada más que vemos el espejo, porque los componentes originales, como la partícula Higgs de la que estamos hablando, no existía realmente dentro de las partículas que colisionaban. No es una componente de ellos. Siempre una transformación de la naturaleza que te permite transformar energía en algo que puede existir. Y lo que estamos haciendo realmente es como una máquina de tiempo, es volver al principio del universo, donde las partículas colisionaban a energías muy, muy altas, y las condiciones de energía eran tales que se podían producir partículas muy masivas que no existen
normalmente en el día de hoy, ¿no? La partícula de Higgs es muy especial en ese sentido y por eso es que todavía no sabemos si existe y no sabemos si es la razón que se le atribuye a esta partícula de producir masa o de generar masa a otras partículas. Tiene una función muy diferente a todas las partículas que hemos conocido, como los electrones y los muones y las distintas partículas que componen el modelo estándar de la materia. La partícula Higgs interactúa de tal forma que efectivamente crea como un campo de fricción sobre el cual otras partículas, al interactuar con ese campo, adquieren masas diferentes. Es complicado de la forma matemática, pero es un modelo muy bonito para explicar por qué distintas partículas tienen distinta masa. Es porque interactúan de forma diferente con el campo del Higgs. At the end, it's mathematical formulas which predict that if you collide beams of particles with such energy, the Higgs boson will be created. And this Higgs boson interacting with other particles is giving mass to them. So I would say that's probably strictly mathematical, again, explanation of that. O Fermilab foi fundado em 1967 como o Laboratório Nacional de Aceleração de Partículas dos Estados Unidos. Ganhou o nome atual em 1974, uma homenagem ao criador do primeiro reator nuclear, Enrico Fermi. Em seus aceleradores, hoje desligados, foram feitas várias descobertas da física. Mas o Fermilab não se dedica apenas à física de partículas. Hoje, é um centro de pesquisa que vai além dos segredos da matéria. Higgs boson search was not the only goal for the Tevatron or for Fermilab. So by now, even our experiment alone published almost 400 papers. We made many interesting discoveries. For example, we discovered top quark in '95. It was 15 years ago, but that was one of the very fundamental discoveries here at Tevatron. A few years ago, for example, we discovered particle which is made of 3 quarks from different generations. Nobody saw it before. We measured its mass, we measured cross-section. So we are doing a lot of different studies here. Higgs is one of them, important, but just one. At this moment, and this accelerator was in use, including detector, for 25 years. At some point, served its life. It served its life. That would be my way. So at some point, the further operation, you're really not gaining much more new information. So, and as you know, in Europe, there is new accelerator, much more powerful, with much more modern detectors. I think that, look, like even among people, look, we live our life, it's a great life, but at some point we have to give up, and then young people will come and live even better life. Entre os pesquisadores de dezenas de países, há vários brasileiros. Você não parece muito feliz com esse anúncio de que provavelmente essa partícula bóson de Higgs foi encontrada? Eu ficaria muito feliz se eles encontrarem essa partícula e quando eles medirem melhor as propriedades dessa partícula, eles descobrirem que não é essa partícula não tem as propriedades preditas pelo modelo padrão, mas as propriedades são um pouquinho diferentes, porque essa seria uma pista muito forte de que a partícula de Higgs está tendo suas propriedades modificadas por outro tipo de física que existe nessa escala que está sendo testada no LHC. É uma busca em vão? Pode ser que a gente nunca encontre as respostas para tudo. Não é uma busca em vão. A gente tem tecnologia ainda para testar certas escalas. E a gente está construindo esses experimentos magníficos com tecnologia que está sendo desenvolvida para testar pelo menos aonde a gente pode chegar. Vai ser muito difícil da gente testar escalas muito maiores de energia, porque a gente teria que construir um acelerador do tamanho do universo. Tem muitos cientistas que sonham em entender a teoria de tudo, como a gente chama. Einstein passou os anos restantes da vida dele tentando buscar por isso. Existem cientistas hoje que ainda têm essa esperança de que a gente possa entender tudo, mas a minha opinião particular e que muitos outros cientistas têm em comum é que talvez a gente nunca descubra qual é toda
a verdade por trás disso, mas o que nos guia é a curiosidade. Talvez isso seja o aspecto mais importante, é que a gente está nessa busca. Se um dia a busca terminar, não vai ter mais graça. Então é o processo mesmo de entender o que está acontecendo que motiva muitos cientistas em tentar entender um pouquinho mais. Nosso programa volta na semana que vem. Até lá! Globo News, ciência e tecnologia.